E as construções clandestinas estão por todos os lados em Florianópolis. O que antes era uma realidade somente do norte da ilha, por exemplo, agora começa a se espalhar por outras regiões. Aqui no Morro da Cruz não é diferente. Um problema ambiental que provoca um crescimento desordenado e danos à sociedade. O Ministério Público de Santa Catarina tem trabalhado para coibir essas construções irregulares. E para ampliar esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o promotor de justiça Paulo Antônio Locatelli. Promotor, obrigado pela presença, uma boa noite para o senhor. Boa noite. Promotor, o senhor estava até adiantando antes para a gente, né? 80% dos casos das promotorias envolve essa situação de construções irregulares? Infelizmente, a grande demanda hoje que chega nas promotorias, não só de Florianópolis, mas também de todo o estado, diz respeito a ocupações clandestinas, a obras irregulares, que afrontam não só questões ambientais, que é o mais grave, mas também vão contra normas urbanísticas, edilícias, enfim, desrespeitando o planejamento urbano. E traz uma série de danos ao meio ambiente, né, promotor? Desvia curso de rios, se instala em áreas que podem trazer risco até para as famílias que vivem ali. Esse é o grande problema, porque nós temos dois enfoques. Um da questão da moradia, da necessidade da pessoa ter a sua única moradia, e também daquele empresário inescrupuloso que escolhe essas áreas mais baratas e a revelia da lei acaba construindo. Então, tanto um quanto o outro vai gerar riscos, vai gerar não só ao meio ambiente, problemas ambientais, mas também a sua própria segurança, da moradia e da sua família. E é claro que a gente tem que separar um pouco essa questão do social, que realmente precisa ser vista com outro olhar, que é a moradia social, claro. Mas o grande problema hoje de Florianópolis não é tanto essa moradia social, e sim aquela fruto da ganância, de querer construir onde não pode, vender imóveis mais baratos, com péssima qualidade, sem laudos, sem acompanhamento de um técnico, de um engenheiro, de um arquiteto. Esse é o grande problema. Promotor, a gente está vendo algumas imagens de locais que vocês foram, inclusive, fizeram um sobrevoo no norte da ilha, principalmente. O que foi possível ver de cima com relação a essas construções? Bem, esse voo teve a finalidade de identificar as áreas, ou as principais, as mais importantes assim, e prejudiciais ao planejamento urbano, que são frutos de investigações no Ministério Público, na Promotoria do Norte da Ilha. Então, nós fomos identificar pontualmente essas áreas e, claro, infelizmente, a gente vê que cada vez cresce mais essa clandestinidade, seja através de abertura de vias, que não pode nem se chamar de via pública, porque ela é dentro de uma área privada, totalmente em desconformidade com a metragem mínima, com a área que ela poderia ser construída. Enfim, gambiarras urbanas que vão abrindo, vão sendo os puxadinhos, e isso gera totalmente problemas daí, de mobilidade urbana, de qualidade de vida, de deslocamento, de segurança dessas pessoas, porque acaba criando núcleos urbanos informais, de difícil acesso, de difícil controle, sem os serviços públicos essenciais. Ou seja, a pessoa busca, ela tenta uma moradia, mas ela não consegue ter uma dignidade para poder ali sobreviver. Promotor, e as coisas acontecem de uma maneira tão rápida, né? A gente observa ruas sendo abertas do dia para a noite, rapidamente já colocam lajotas, já loteiam terrenos, tudo assim rápido, sem a fiscalização devida do poder público. Infelizmente, nenhum município consegue estar 24 horas em todos os locais. Então, Florianópolis não é diferente. Se tenta, é verdade, se faz até alguns embargos, mas o grande problema está justamente no empreendedor. Se toda a população tivesse consciência e respeitasse a legislação, porque temos dois casos, uns que ignoram a própria lei e aqueles que sabem que ali não pode construir e vão lá, aterram nascente, desviam cursos d'água, enfim, constrói aonde não pode. E muitas vezes o município embarga, o Ministério Público consegue ordens judiciais de embargo e os embargos são desrespeitados. Então, antes de, claro, o município tem sua responsabilidade, mas antes de culpá-lo, nós temos lá o empreendedor que sabe que não podia fazer, nós temos até muitos arquitetos e engenheiros que participam de uma forma ou de outra, incentivando ou sendo omisso nessa atuação, e claro, nós temos aquele que adquire, que muitas vezes adquire sabendo que está pagando mais barato, porque é totalmente clandestino. É claro que muitas vezes a emissão muito grande de carnês IPTU, por exemplo, sem um controle mais rígido, acaba gerando essa falsa expectativa, esse falso direito. Na verdade, o carnê do IPTU é o imposto predial, mas não significa a legalidade do empreendimento. Então, são vários fatores que, somados, geram uma falsa legalidade a uma obra clandestina. E isso pode ter sérias consequências lá na frente, não só em relação à própria propriedade, mas até mesmo em relação à qualidade dessa obra. Promotor, dá para se dizer que há um esquema criminoso aí envolvendo, a gente pode falar assim, empresários, construtores, corretores e até, por que não, a participação de servidores públicos, por exemplo? Bem, o esquema, né, existe.
né? E a questão da criminalidade também, porque muitas vezes as obras são construídas com dinheiro fruto de crime, de lavagem de dinheiro, narcotraficância. Então, a própria origem do dinheiro que vai levantar essa obra, e a obra clandestina é impressionante. 4 meses ela vai do zero, fica pronta, né? Então, mal dá tempo do município agir. Mas há, sim, alguns casos que estão sendo investigados que têm esse mecanismo, né, de todos os entes envolvidos. Mas, na verdade, a maioria das questões ainda é fruto da omissão do poder municipal, né? Não da conivência dele, mas mais a omissão do poder municipal. E, claro, o empreendedor, ele arrisca, ele paga para ver. Até porque esse imóvel vai ser mais barato, porque ele não passa pela legalidade, pelos custos fiscais, de alvarás, enfim. Então, é preciso, antes de mais nada, conscientização de toda a sociedade. Todos devem agir no sentido de evitar a proliferação dessas obras clandestinas, porque está chegando a um ponto da irreversibilidade disso. Promotor, uma vez já essa construção sendo edificada, tendo telhado, pessoas morando, é um processo difícil de retirar aquelas famílias Muito dali? difícil. Mas, por exemplo, o nosso Poder Judiciário, principalmente os órgãos superiores, o STJ, ele não aceita mais a teoria do fato consumado em temas ambientais e urbanísticos. Isso é uma grande conquista. Então, nós temos casos em que a obra foi embargada logo no início, a pessoa por conta e risco continuou, não é justo que ela possa depois permanecer. É claro que daí sempre tem os terceiros de boa fé, e é aí que a gente chama a atenção da comunidade, do consumidor. Pesquise antes de comprar. Não é porque tem o carnê do IPTU que aquela obra está legalizada. Se é um prédio, tem que ter incorporação imobiliária. Se é lote, tem que ter o parcelamento regular do solo. Então, compre, se informe antes. Procure o Ministério Público, o município, enfim, para não entrar numa fria, porque às vezes acaba pagando menos, mas é por algo que não tem qualquer aspecto de legalidade. Promotor, para finalizar, como é que é possível a gente barrar isso? Poder Público contratando mais fiscais, por exemplo, Floran, enfim, essas instituições que deveriam fiscalizar, o próprio Ministério Público atuando mais como vem acontecendo, como é que a gente faz para barrar isso? Contratar seria humanamente impossível e até financeiramente impossível pelo tamanho das cidades, não só Florianópolis, nós pegamos outros exemplos, Sim. Não teríamos nunca fiscais suficientes para estar 24 horas por dia. Claro que hoje nós temos sistemas informatizados, drones, enfim, sistemas de geoprocessamento que facilitam esse trabalho. Mas é preciso ter, eu acho que uma aglutinação de forças. Conselhos regionais, sindicatos, associações comerciais, Ministério Público, município, se unir junto com a sociedade e dar um basta nisso. Vamos buscar legalidade. Essa que é a questão mais importante. Se todos cumprirem a lei, nós não vamos ter obras clandestinas ou ilegais. Verdade. Promotor, obrigado pela presença aqui. A gente vai avançar muito ainda nesse assunto daqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.